Boa noite, a paz do Senhor a todos os amados irmãos. Neste Dia das Crianças, eu quero estar iniciando o nosso culto com uma palavra que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 14, que diz assim: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Mas o que Jesus queria dizer com estas palavras? Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o mestre e repreenderam os pais que traziam seus filhos para serem abençoados por ele. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam, está lá no versículo 13. Mas a preocupação de Jesus era que não houvesse dificuldades para que as crianças tivessem acesso a ele. Jesus queria ensinar que o adulto precisa tornar-se como uma criança. As crianças são mais sensíveis ao amor de Deus. Crianças são mais curiosas e abertas às novidades e têm facilidade em crer. Desde o ventre materno, Deus se importa com as crianças, como está lá em Salmos 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E até a nossa velhice, Ele ainda se importará conosco e cuidará de nós, como diz lá em Isaías 46, versículo 4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os susterei, eu os salvarei, diz o Senhor. E Jesus disse aos discípulos: não os embaraceis. De forma alguma devemos agir como os discípulos que tentaram impedir que as crianças se aproximassem do Senhor, por causa da sua inquietação natural, sua meninice, afinal são crianças. Quero destacar quando Jesus diz: dos tais é o reino de Deus, lá no versículo 4. Jesus disse mais: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Me recebe. Está em Mateus 18, versículo 5. Como temos visto as crianças? No versículo 16 diz: então tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Um exemplo de criança que teve livre acesso até Jesus foi o menino com 5 pães e 2 peixes, que conta lá em João, capítulo 6, versículo 9. Aquele menino anônimo se dispôs a contribuir com seu lanchinho. As crianças são mesmo surpreendentes e mais ainda é o que Jesus pode fazer através dela. E este é ainda o desejo de Jesus no mundo moderno, tecnológico e corrido dos nossos dias. Precisamos parar e tomar tempo com nossas crianças, orar com elas, abençoá-las, ensiná-las. Quando pensamos em fazer discípulos, nos ocorre que podemos fazê-los também entre os pequeninos? Pouco antes de voltar ao céu, Jesus não esqueceu de incumbir seus discípulos a cuidarem das crianças, pois, como bem sabemos, Ele se importa com todos nós, cada um de nós, e Ele ainda nos adverte. Em Marcos 10, 14, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Amém. Glória a Deus, amados. Que Deus, o Espírito Santo, possa estar falando melhor a cada coração. Que Deus abençoe a todas as nossas crianças. Em nome de Jesus, estaremos louvando
e logo após estaremos ouvindo uma palavra que será ministrada pelo pastor Cláudio, da parte de Deus aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Faça como Deus. Glória a Deus. Golinho de vovó. Golinho de vovó. Alinho de vovô. Meu de vovô. Quer no colinho de vovô. Colinho de vovô. Amém, vovô. Cantando, nós três. Vovô. Louvando ao Senhor. Vamos lá, agora, hein? Se eu pudesse conversar com sua Aleluia, alma, glória a diria, Deus. fique calma, isso logo vai Aleluia, passar. glória a Deus. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, então não desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Meus amados e queridos irmãos, uma noite abençoada, paz de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento, que o Senhor esta noite venha estar guardando o nosso coração em Cristo Jesus. Queria estar compartilhando com os amados a palavra de Deus que se encontra lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de 8 ao 9, que nos diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amados, o apóstolo Pedro havia escrito esta epístola aos cristãos do primeiro século para adverti-los acerca dos falsos mestres que estavam ensinando, introduzindo heresias e trazendo dúvidas aos incaustos referente à segunda vinda de Jesus. E que muitos dos seus ouvintes já considerava como tardia, demorada, a sua volta, a sua segunda vinda, querido. E hoje, amado, nos nossos dias, em pleno século XXI, podemos ter as percepções dos nossos antepassados referente à demora da sua segunda vinda, da segunda vinda de Jesus. Às vezes temos esta sensação de que está demorando, porém o Senhor nos pede para olharmos os sinais da sua vinda, porque nem o dia nem a hora não sabemos, ninguém sabe, amado. Mas Ele pede para que nos apercebamos dos sinais, fiquemos atentos referente aos sinais da sua segunda vinda, querido. E de acordo com as nossas limitações, torna-se muito difícil ou até mesmo impossível compatibilizar o eterno com o temporal, o infinito com o infinito, senão pelos olhos da fé, amado.
senão pelos olhos da fé. Pois para o Senhor não existe limites. 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E essa comparação, querido, de tempo feita pelo apóstolo é somente para termos uma pequena noção, um vislumbre da infinitude de Deus e de sua grandeza, para que possamos perceber, não digo que seja um tempo literal, é para que tenhamos essa percepção de sua infinitude, de sua ou da sua grandeza, querido. Lá no Salmo de número 90, Salmo de número 90, 1 e 2, Salmo de Moisés, nos diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus. Moisés, inspirado pelo Espírito, fez esta linda declaração. De eternidade a eternidade Tu és Deus. Nosso Deus é um Deus imutável. É um Deus que não muda jamais. Lá no capítulo 3, do versículo 9, de 2 Pedro, nos fala assim: a demora da sua vinda aos nossos olhos tem um grande propósito aos olhos do Senhor. A demora da sua vinda aos nossos olhos tem um grande propósito aos olhos do Senhor. No versículo 9 agora, repetindo, versículo 9b diz: pois Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Capítulo 3, do versículo 9b de 2 Pedro. Pois Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Lá em Atos, livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, nos diz: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. Tudo passa primeiramente pelo arrependimento. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, nos diz: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus. Lá em Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, nos diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Portanto, amados, o foco de Deus, foco primordial de Deus na vida do homem é o seu arrependimento e conversão. É o seu arrependimento e conversão. Atos capítulo 3, 19 fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Isto é, o homem precisa desviar-se do pecado com tristeza e voltar-se para Deus em fé. E sabemos que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Sabemos que todo homem, toda a raça humana, ela pecou, ela se desviou do alvo, se desviou dos caminhos do Senhor.
Então, querido, voltando lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Não retarda o Senhor, amado. Não retarda o Senhor. Como alguns a julgam demorada. Nem todos, mas alguns a julgam, né? Está demorando. Eu já ouço falar da volta de Jesus desde quando criança, desde quando novo, e nada acontece. Mas a palavra de Deus nos orienta, nos manda a fixarmos nos sinais da sua vinda. E os sinais estão bem assim claros, bem patentes aos nossos olhos. Glórias a Deus. Lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já partiram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Tem muitas pessoas que não têm esperança, estão entristecidos, estão cabisbaixos, estão desalentados. Mas o apóstolo Paulo nos chama a atenção para não vos entristecer com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esta é uma palavra para nós, para a igreja, uma palavra de alento para os nossos corações. Versículo 15 fala: ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto é, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não, portanto, versículo 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17 fala: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, amados, estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, amado, é uma palavra de esperança, é uma palavra para aquecer o nosso coração, amado. A palavra de Deus para nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então o Espírito Santo sempre tem uma palavra de consolo aos nossos corações, amados. Sempre uma palavra de vida, uma palavra de esperança, porque nós sabemos que a vida do homem não se resume a poucos anos sobre esta terra, não, amado. Nós temos uma palavra, uma promessa de eternidade com Deus. O homem em si mesmo, ele é eterno. A sua natureza é eterna. O homem fora criado por Deus para a eternidade, amado. Não somente 70, 80, esses poucos anos de vida aqui nesta terra, não. O nosso destino é juntamente com o Senhor, é vivermos para sempre com o Senhor. Amém, amados? Certamente estaremos com o Senhor e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esta é a palavra que eu deixo para os amados, sabendo que alguns podem achar que
está sendo muito demorada a volta do Senhor. Perderam a esperança, mas nós esperamos a sua vinda. Esperamos este grande e triunfante encontro com o Senhor. Então vamos alimentar no nosso coração essa esperança, a esperança desta grande promessa para conosco, a sua igreja, amados. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tu és, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, lindo és, glória, eu te dou, Jesus, lindo és, glória, te dou, Jesus, lindo és, glória, eu te dou, Jesus. Pai nosso da luz, eu tô divino, Deus, teu nome. Piano e o teu reino, te dá feita, força, vontade, de lá terra, o teu panoso, te aluta, o te perdoa, nossa atividade, eu não perdoa. O nosso devedor, nosso texto, a tentação, mas livre do mal, por teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Ele é meu padrão e nada me faltará. Assim tu Deus empecia. Tudo pode lá reina e me fortalece. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nesta noite queremos te agradecer, Deus, por mais esta oportunidade de Amém, Jesus. ministrar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém, Jesus. Que a mesma possa estar, meu Deus, abençoando muitas vidas, Amém, Senhor, Jesus. consolando Alcança, corações, ó Deus, Deus, cada família aquecendo aqui a alma, representada, Pai, cada ouvinte, de Pai. cada vida nesta noite, meu Deus, Senhor. cada Em nome de Jesus, queremos te chefe de agradecer família, também, Pai, pelos cada testemunhos, esposa, Pai, cada de filho, milagres que cada o Senhor tem neto, cada operado, neta. Deus, de Obrigada, cura, de Jesus. livramentos, meu Louvado seja Pai, teu nome, Senhor. de salvação, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu não mudaste, Deus. Por isso nós te agradecemos, Pai, por esta noite, Pai, Amém, Jesus. pela ministração da tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Abençoa, Jesus, nossos amados, queridos irmãos. Senhor, esteja sustentando cada vida. Ô, Senhor meu, alegrando, Pai, cada coração mesmo em meio aos problemas, Pai, mas que o Senhor possa estar concedendo a alegria do Teu Espírito Santo, Amém, meu Pai. Jesus. Sim, Em nome de Jesus, que tenhamos uma noite abençoada, Deus, na Tua presença, Senhor. Amém, Em Jesus. Cristo Jesus nós choramos, Pai. Glória a Deus. Que o Teu amor, Jesus, que esta graça maravilhosa e a consolação do Teu Espírito Amém, Santo, Pai, Jesus. esteja conosco, meu Senhor, hoje e até a Tua vinda em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.